Had, a manifestação de noite, o desvelar da companhia do céu. Todo homem e toda mulher é uma estrela. Todo número é infinito, não há diferença. Ajuda-me, ó Senhor guerreiro de Tebas, no meu desvelar ante as crianças dos homens. Sê tu, Hadite, meu centro secreto, meu coração e minha língua. Vê, isto é revelado por Aiwas, o ministro de Hor-Par-Krat. Eu li os primeiros versos de uma obra publicada ou escrita em 1904, o Livro da Lei, Liber Legis. O autor ou o canal pelo qual o Livro da Lei foi trazido até os homens é uma figura que poucos conhecem de verdade, Aleister Crowley. Para cristãos de diversas confissões, Aleister Crowley é o próprio demônio. Satanista, violento, enfim, todos os adjetivos negativos que você puder imaginar. E para alguns interessados em ocultismo, Aleister Crowley é uma figura anárquica, uma figura que pregou um liberalismo radical no qual você faz tudo aquilo que você deseja porque esta é a lei divina ou a lei dada nesta era. Nenhum nem outro estão certos. As duas interpretações são radicais. E hoje eu pretendo conversar com vocês e citar alguns trechos deste livro para que você compreenda o que de fato Aleister Crowley recebeu por revelação e consigamos separar um pouquinho, pelo menos, o joio do trigo. Primeiro eu vou fazer uma rápida explicação. O Livro da Lei foi recebido por Aleister Crowley nos dias 8, 9 e 10 de abril de 1904. A escrita do Livro da Lei tinha por objetivo dividir os eons. Eons são eras. A era de Osíris, ou a era do Deus sacrificado, representado principalmente por Jesus e pela igreja cristã, da era de Horus, ou a era do Sol imortal, do Sol que não morre, a era do fim das ilusões. É comum se chamar a lei de Telema, ou a lei da vontade. Telema é vontade em grego, mas não é qualquer vontade. Eu vou explicar, ou vou tentar explicar um pouco melhor isso. É vontade divina, né? A vontade de Deus. É comum uma interpretação, como eu disse agora há pouco, anárquica da lei de Telema. Raul Seixas, que foi um dos grandes divulgadores do livro da lei de Telemann aqui no Brasil, mesmo ele, e eu não estou criticando Raul Seixas, porque considero Raul Seixas um gênio, sou grande fã de Raul Seixas, mas infelizmente o Raul Seixismo e o ensino de Telemann se misturaram e se confundiram no Brasil. Por exemplo, na música Sociedade Alternativa, Raul Seixas recita erradamente um dos textos do livro da lei. Ele diz: faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Quando, na verdade, o livro diz: faz o que tu queres, há de ser o todo da lei. Qual a diferença? Muita. Quando eu digo faz o que tu queres, há de ser tudo da lei, eu estou dizendo que todos os teus desejos, todas as tuas vontades serão legalizadas e aprovadas. Francamente, para isso não precisa de revelação. Não precisa de Aleister Crowley, não precisa de Bíblia. As pessoas vivem assim, em busca de legitimização das suas vontades. Quando o livro da lei diz faz o que tu queres, há de ser o todo da lei, significa que existe uma lei divina, uma lei espiritual, e que o querer vai se harmonizar com esta lei, ou seja, fazer tudo o que eu quero será o todo da lei, ou seja, toda a minha vontade harmonizada com toda a lei divina. Esta é a verdadeira lei de Telemann. Para entender melhor, vamos compreender o que são demônios e o que é Deus. Quando eu falo Deus, ou quando Crowley fala em Deus, ele não está falando de Deus como nas religiões monoteístas, um Deus sentado no céu, decidindo o destino das pessoas. E quando fala de demônio também não. Esta palavra demônio, no grego, significa Deus menor. Então, tanto demônio, Deus e diabo, no pensamento de Aleister Crowley, eles são nomes técnicos. Eles são nomes que têm caráter iniciático. Mesmo nas epístolas de Paulo, no Novo Testamento, também é assim. Nem sempre que você lê Deus, você deve pressupor que Paulo está falando do mesmo Deus.
Você precisa observar contextos e essas coisas todas. Então, para entender a proposta do livro da lei, é preciso compreender que a consciência divina, o livro da lei diz que não há Deus senão o homem, ou seja, a humanidade é divina. Não é o homem individual, não sou eu sozinho que sou Deus. Não há Deus senão a humanidade. A humanidade e Deus são um só, não há de separação. Não há pecado jogando os homens no abismo, dizendo que o homem é mentiroso e miserável, como diz a Bíblia, que Deus é o Todo-Poderoso e Perfeito. Homem e Deus têm correspondência um no outro. Um e o outro estão interligados. Todo homem, toda a humanidade é Deus. Não existe Deus fora da humanidade, não existe humanidade fora de Deus. Então essa consciência divina, que todos nós originalmente temos, ela se estilhaçou em muitos pedaços. Então pense, existe um grande Deus, consciência humana. E ela despedaça, estilhaça, se espatifa em pequenos pedacinhos que são demônios, deuses menores. Então a grande consciência, Deus, se estilhaça em vários fragmentos de consciência que são o que nós chamamos de demônios. Ou seja, você tem muitos demônios dentro de você. E sempre será assim, porque esses demônios são partes de você. Pedaços dessa consciência divina, soltos, separados, divididos e brigando pela supremacia. Essa é a realidade humana. No templo sofiânico, e eu sempre sou criticado por isso, eu digo que as pessoas não têm livre-arbítrio. E não tem. Você não tem livre-arbítrio. Arbítrio quer dizer vontade, capacidade de decidir. Livre significa que você decide sem nenhuma coerção externa, sem nenhuma força impondo a decisão a você. De fato, temos liberdade. Você tem a liberdade de me ouvir, de discordar ou de não me ouvir. Eu tenho a liberdade de gravar o vídeo e dizer o que eu quiser nele. Liberdade nós temos. Livre-arbítrio não. Por quê? Porque quando eu decido fazer alguma coisa, eu tenho várias influências que me levam a decidir isso. Quando eu decido comer, porque eu estou com fome, ou com vontade de comer, o meu organismo impõe a minha necessidade de comer, então eu tenho vontade de comer. Aí eu vou comer uma coisa, por exemplo, vou no McDonald's, aí eu vou comer Big Tust. Você não gosta de Big Tust. Você não gosta, não gosto porque o sabor do molho me incomoda. Isso não é livre-arbítrio. Você não come porque não gosta, mas existe uma influência que te leva a não gostar. Eu tenho um paladar e você tem outro. Eu gosto de sabores e você de outros. Isso não é livre-arbítrio. Nós temos influência nas nossas decisões. É como um filho que está em casa, ele tem que fazer lição de casa, mas ele quer ficar no celular, no Facebook, e o pai não deixa. Ele não fica, o pai tira o celular dele. Ele não fica, mas não é o que ele quer fazer. E por que ele quer fazer? Por que ele está fugindo de fazer o dever de casa? Uma série de influências, uma série de conceitos que levam ele a pensar que fazer o dever é chato, ficar no Facebook é divertido. Isso tudo é como nós vivemos como robôs. Nós temos influência biológica. Veja, por exemplo, leia, por exemplo, os livros de Richard Dawkins, O Gene Egoísta. Você é um robozinho dos teus genes. E eu também. Nós temos influência da educação, do meio em que vivemos, cultural, dos nossos pais, da religião que formou a nossa cultura. Nós não temos livre-arbítrio. Somos livres, mas não temos livre-arbítrio. O fato de não termos livre-arbítrio não significa que não devemos buscar o livre-arbítrio. E essa é a grande verdade revelada para esta era. A lei de Telemann diz que, embora a vontade divina, a consciência divina se estilhaçou em inúmeros fragmentos que disputam para cada um desses fragmentos se tornar a verdade suprema da nossa vida, o desejo que nos controla, nós devemos reunificar todos esses pedaços e, naturalmente, um pedaço, quando se juntar com o outro, ele pode adquirir uma forma totalmente diferente daquela que ele tinha quando estava separado. É como um quebra-cabeças, né? As partes não são o todo. Reagrupar essas partes, estes demônios, é reencontrar-se com Deus. Então o cristianismo, a era passada, ela tinha uma política. Qual era? Ela
olhava os fragmentos, todos eles como maus. Então ela ou os expulsava, é o que as pessoas fazem nas igrejas até hoje. Expulsam os demônios, põe a mão na cabeça e manda sair o demônio. E aí, ao se livrar completamente de tudo aquilo que nela é divino, porque os fragmentos são divinos. Separados, eles podem trazer mal, mas eles são divinos, eles são parte do todo. E aí se tornam escravos de igrejas, por isso que você ligar a TV agora, você vai ver pastores falando igualzinho um ao outro. O líder da igreja fala de um jeito, todo mundo fala daquele jeito, tem as expressões do líder. Fica até com a cara do líder. Porque ele abriu mão de tudo que nele era divino. Ou isolavam-se as pessoas em monastérios, ou seja, era sempre uma forma não de reagrupar, mas de expulsar, de se proteger, de não ser tocado por isso. Que esses fragmentos podem ser perigosos, lógico. Por exemplo, toda a tua insatisfação vem disso. Você não tem uma vontade, você tem muitas. E aí você, ao saciar uma vontade, não consegue se saciar por completo. Porque você tem muitas. Então você busca um algo e fica uma outra multidão de outros desejos não sendo saciados. São como várias boquinhas gritando e pedindo por comida. Você não consegue saciar todas. Por isso que a busca pela felicidade, ela é muito bonita em propaganda de televisão, em livro de autoajuda. Mas como fazer o homem feliz? Como torná-lo feliz? Se existem tantas vontades lutando e brigando e se impondo dentro dele. Agora você entende, por exemplo, um trecho da Bíblia que está em Isaías capítulo 14. Uma figura que diz, aparece lá em Isaías 14, uma figura dizendo: subirei acima das mais altas nuvens e me tornarei semelhante ao Altíssimo. Isso é o que acontece dentro de você o tempo inteiro. Essas vontades brigam dentro de você. Por exemplo, o cara se casa, né? Aí ele casa, ele está lá 5 anos, 10 anos com a esposa. Aí ele tem vontade de conhecer uma outra pessoa, de ficar com outra pessoa, e a mulher é a mesma coisa. Esta vontade, e é assim que os casamentos se destroem, que as promessas feitas diante do padreco lá se vão por água abaixo. Esta vontade, não consegue agrupar-se a todo o universo de vontades. É como um demônio que possui. E de fato é. E de fato você não pode ser tentado pelo meu demônio. Ninguém pode responsabilizar ninguém por aquilo que faz. Se eu te induzir ao mal, ou você me induzir ao mal, significa que nós temos demônios correspondentes. Mas eu não posso tentar você com meus demônios, nem você pode me tentar com os seus. Então, ao contrário do que parece, que a lei de Telemann é uma chave para a anarquia, para bagunça, para o caos, em que, como dizia o Raul Seixas lá naquela Cidade das Estrelas, que eles pretendiam construir, ele e o Paulo Coelho, em Brasília, que seria um lugar com 10 mil constituições e todo mundo fazendo o que queria, isso é o que nós estamos vivendo. Você sofre por causa desse egoísmo. Né? Os governantes vivem assim. Por que o Brasil está vivendo essa crise que tem levado tantas pessoas às ruas para protestar? Porque os governantes chegam no poder pensando em fazer o que eles querem. Mas o que eles querem não é o melhor para todos. O que eles querem não é a lei divina, não é Telemann, não é vontade de Deus, não é vontade divina em nós. Então esses demônios dentro de nós estão em guerra. Nós temos que unificá-los. Agora, daqui a pouco eu vou ler uns trechos do livro, inclusive para esclarecer esses pontos que eu não estou apenas tirando da minha cabeça, né? Eles estão aqui dentro do próprio livro da lei. Eu já vou ler um trecho aqui, no capítulo 1 do livro da lei, que é a fala da deusa Nuit, que como eu disse, né, o livro da lei tem 3 divisões, tem 3 capítulos. O primeiro, a deusa Nuit fala, a deusa do céu estrelado. No segundo, Hadith, que é o centro do coração da deusa, e que, como o próprio livro diz, é a estrela no coração de todo homem, fala. E no terceiro capítulo, o deus Horus fala. No capítulo 1 do livro da lei, nos versos 40, e o 40 fala aquilo que eu disse, né? Faz o que tu queres, será o todo da lei. Aí os versículos 41 até 45. A palavra de pecado é restrição. Ó homem, não recuses tua mulher se ela quiser. Esse querer não é o querer, esses quereres que eu falei.
É o querer, é o verdadeiro querer, é o encontro da verdadeira vontade. Ó amante, se tu queres, parte. Mas é o querer, este querer que se adequa com a lei. Não há laço que possa unir o dividido, senão o amor. Tudo mais é uma maldição. Este amor, em grego ágape, quando você utiliza a gematria, que é uma atribuição de valores numéricos a letras, dentro da Cabala, ou Cabalá, o resultado, o valor numérico da palavra ágape é o mesmo de telema. Então quando você lê na Bíblia que Deus é amor, não é que Deus está cheirando flores, escrevendo poemas, sabe? E derramando corações sobre a terra. Não, Deus é amor porque Deus é vontade. O livro da lei também diz isso. Amor é a lei, amor sob vontade. Ou seja, amor e vontade. Ou seja, quando você diz que está apaixonado e não consegue controlar a paixão, e não consegue parar de pensar na pessoa, e fica fora de si, você está possuído. Pelo quê? Por um dos fragmentos da vontade divina, que está tentando tornar-se o todo do teu ser. Está tentando tornar-se Deus dentro de você, sozinho. Um demônio querendo ser Deus. É por isso que o apóstolo Paulo fala, as pessoas não entendem a Bíblia, você está vendo? O apóstolo Paulo fala assim, eu não permito que vocês participem da mesa de Deus e da mesa dos demônios. Crowley também não permitia. Ou você come na mesa de Deus, o todo da consciência, ou você come na mesa dos demônios e fica de mesa em mesa, de bar em bar, de boteco em boteco, com a mulher diabo atrás de você. Ou você fica assim. Não há laço que possa unir o dividido. Ele não está falando desse casal que se separa, como ele disse aqui, ó mulher, se quiser tu partes. Não é disso. Ele está dizendo que não há laço que una essas partes divididas, senão o amor ou a vontade. Daqui a pouco eu vou dar uma receita de como isso pode acontecer. Versículo 22. Deixai este estado de multiplicidade ilimitada e desgosto. Viu? Você agora está me ouvindo? Se você pensar em tudo que você quer, você vai ver que você quer um monte de coisas. Não é verdade? Esse estado de multiplicidade é limitada, porque você não consegue tudo o que quer, ou não quer tudo o que consegue. Também acontece isso. Você consegue um emprego que você não quer. Um namorado que você não queria. Você começou a namorar porque estava sozinha. Ele traz desgosto. Aí o texto, veja como o livro da lei, você já deve ter visto ele ser citado, totalmente fora de contexto, igual fazem com a Bíblia. Assim, com teu todo, tu não tens direito se não fazer tua vontade. Observa, essa vontade não são as vontades, isso é a multiplicidade e o desgosto. Por isso que a busca pela felicidade é uma loucura. Porque, eu vou ser feliz se eu fizer isso, mas aí eu fiz aquilo, ou gastei muito tempo fazendo aquilo e tive que deixar outras vontades de lado. Não é essa a receita. Não é isso que o livro da lei ensina. Então, com o meu todo, ou seja, unindo todas essas partes, reconciliando todas elas, eu descubro e encontro o meu único direito, fazer a minha vontade, mas a vontade que se revela desta união. É por isso que Jesus, quando ora, ele diz, Pai, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Aí quando ele fala vontade lá, aparece que palavra? Em grego? Telema. Jesus falou, telema. O que Jesus está dizendo? E aí a vontade do Pai para Jesus era o sacrifício na cruz. Porque era o éon passado, o éon do sacrifício. O éon da morte. O que é que Jesus diz? Que não seja feita a minha vontade. Esta minha vontade que Jesus está falando são essas vontades aí. Estas vontades todas que você tem. Vontade de desligar, de me xingar. Essas vontades aí. Aí ele olha para uma vontade divina que é dele também. O Pai é ele. O Pai, como eu falei num outro vídeo, o Cristo, o Pai é ele mesmo. Ele abre mão desta vontade vulgar para se unir a esta vontade divina. Faze isto e nenhum outro dirá não. Quer dizer, se você encontrar esta unidade, não tem ninguém que pode impedir a tua vontade. Se alguém te impede de fazer o que você quer, se você não pode fazer o que você quer, nós estamos falando dessas vontadezinhas. Os demônios são limitados. Faze isso e nenhum outro dirá não. Pois vontade pura. Agora é livre-arbítrio, tá vendo? É vontade pura, não é, ou seja, não é causada por nada. Desaliviada de propósito, quer dizer, não é vontade de fazer para chegar em tal lugar, não é a vontade pura.
Talvez você nem consiga imaginar o que seja isso. Veja como você está perdido. Livre da sede de resultado. Olha só, vontade desaliviada de propósito, livre da sede de resultado. Quer dizer, não é eu vou fazer tal coisa porque eu quero chegar em tal lugar. Eu vou trabalhar porque eu quero comprar um carro. As pessoas chamam isso de livre-arbítrio. E o trânsito engolido de carros aí, todo mundo acha que a felicidade está em ter carro. Em São Paulo, pelo menos, é esse caos. Acho que na tua cidade também é. É toda a senda, ou seja, todo o caminho perfeito. Então o que ele está dizendo? Que na reunião dessas vontades manifesta-se a grande vontade que é de Deus e minha. Essa é a sua verdadeira vontade. O perfeito e o perfeito são um perfeito e não dois. Não, são nenhum. Quer dizer, esse ser perfeito, unido à perfeição, ele é um único ser perfeito e não dois. Quer dizer, não tem duas vontades. Não tem duas motivações, só existe uma. Então, esses demônios, esses desejos dentro de nós, eles precisam ser harmonizados. E aí a gente encontra esta harmonização simbolicamente também na Bíblia. Quando Jesus vai para o deserto. Eu ensino isso no templo. Entende uma coisa? Se você vai entrar nesse caminho, o caminho perfeito que é a realização da vontade divina, que é sua vontade, porque você é Deus. Não tem como você trazer a tua bagagem e a tua bagunça toda e dizer, estou cumprindo a lei, eu estou fazendo todas as minhas vontades. Isso aí, quem não acredita no divino faz, quem acha que a Aleister Crowley é satanista faz também. Não é disso que eu estou falando. O oposto da repressão cristã não é uma liberação sem limites. Não é repressão também. Você precisa entender que você precisa permitir que o Espírito te leve para o deserto. O que é ir para o deserto? Você precisa colocar diante de si mesmo tudo aquilo que você pensa ser. Todas as tuas vontades. Não é expulsar o demônio, porque Jesus vai para o deserto falar com Deus? Não. Ele vai para o deserto ser tentado pelo diabo. Você que foge do diabo, quando tem carnaval aqui em São Paulo, acho que no Brasil inteiro acontece isso, né? Um monte de igreja evangélica sai da cidade para fugir da tentação, vai para acampamentos. Eu já fui líder de igreja, fui líder de jovens em igreja. Os caras saem da cidade para fazer o que se faz no carnaval nos matinhos lá dos acampamentos. Isso é ridículo. Agora eu cito o Raul. Eu quero é ter tentação no caminho, porque o homem é exercício que faz. Quer dizer, você vai... O que é ir para o deserto? Não precisa sair de casa, tá? Para a faculdade, não precisa nada disso. Eu coloco diante de mim tudo o que sou. Mas eu me privo de tudo. Pelo menos por um tempo. Eu preciso me redescobrir, saber o que eu quero mesmo. Só que eu me privo de tudo, mas não me escondo. Eu olho, eu me deixo tentar, eu me deixo provocar por esses demônios. Para que eu saiba, para que eu enxergue realmente o que eles são. Que lugar que eles têm. Jesus está com fome no deserto. Aí o diabo, que é o diabo é esse exército de demônios, tá? O diabo fala assim, transforma a pedra em pão, use o poder que você tem para mudar a natureza para te atender. A fome não é maior do que o que Jesus está buscando, que é a vontade do Pai. Então ele rejeita. Ele tem o poder, mas ele pode comer depois. Tá entendendo? Agora não é hora de comer, agora é hora do deserto. Depois ele tenta Jesus com fama. Pula do pináculo do templo e todos vão ver quem você é. Os anjos vão te segurar. Esses demônios tentando. Como eles fazem com você o tempo inteiro. Só que eles estão te puxando de um lado para o outro, arrancando um pedaço de você. Porque você não conhece a vontade. Porque você não teve coragem. Por isso que o livro da lei diz que é a lei do forte. De ir para o deserto. De pegar tudo que você é e falar, peraí, vamos ver quem eu sou mesmo de verdade. Viu como o tal demônio Aleister Crowley ensinou um caminho de profundidade e de santidade verdadeira para a humanidade? Por isso que os evangélicos não gostam dele. E os religiosos não gostam dele. A lei do forte, tá? É o capítulo 2, verso 21 do livro da lei. Se você tiver um exemplar, veja aí. Jesus quer ser famoso, sim. Porque depois Jesus sai pregando. Ué, quem não quer ser conhecido não fala em público, não é verdade? Só que agora é a hora do deserto.
é o que o apóstolo Paulo fala, tudo me é lícito. Quer dizer, tudo é permitido. Eu não estou dizendo que tem coisas que sejam pecado. Mas aí o próprio Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Quer dizer, não é só que não convém na hora. Por exemplo, não convém estar na praia de terno e gravata. Não convém estar no escritório segunda-feira, segunda agora é feriado, mas não convém estar no escritório de bermuda e camiseta regata. Né? Não convém num restaurante 5 estrelas comer com a mão. Não convém. E também o que convém para você, de repente não convém para mim. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Aí depois ele fala uma outra parte. Tudo é lícito, quer dizer, tudo é da lei. Olha só, lícito é da lei. Tudo é lícito. Mas eu não me deixarei dominar por nada. Quer dizer, mesmo aquilo que é lícito fazer não pode se tornar meu regente, meu escravo. Porque é lícito fazer sexo antes do casamento, eu não devo me comportar como um cachorro, como uma cadela no cio. Isso que as pessoas não entendem. Porque é lícito privar-me de sexo para me dedicar a alguma coisa, a me concentrar em algo, eu não vou viver em castidade e abstinência, como os cristãos querem. A lei de Telema combate os dois extremos. A lei de Telema é o verdadeiro caminho do meio. Depois, o diabo tenta Jesus com todos os reinos da terra. Só que a tentação dos reinos da terra, dos reinos da terra, múltiplos reinos, vem com o pedido de que Jesus se ajoelhe diante dele. Que é o que você vê em igrejas evangélicas. Igrejas evangélicas cultuam os demônios. Porque chega todo mundo lá com uma vontade, com um desejo, com um reino querendo dominar, e te diz, se você adorar a Deus, Deus te dá. Não é Deus, é o diabo. Os diabos, os demônios. Você está comendo nas duas mesas. E Paulo diz que não dá, e Aleister Crowley diz que também não dá. Jesus rejeita, mas ele quer o poder. No final do Evangelho de Mateus ele diz, todo o poder me foi dado. No final do livro do Apocalipse diz que quando toca a 7ª trombeta, todos os reinos da terra passam a ser do Senhor e do Cristo. Ele quer os reinos. Mas não naquela hora e não daquele jeito. É isso que você tem que fazer. Por isso Lucas registra que Jesus é levado pelo Espírito ao deserto. Se você receber o Espírito, ele te conduzirá ao deserto. O Espírito não vai dizer para você, não vive no monastério e se proíba, põe um silício na perna, se chicoteie para parar de querer as coisas. Ele não vai ensinar para você o que o Paulo Coelho ensinou lá no Diário de um Mago. Vou ferir minha unha, embaixo da minha unha, quando eu tiver pensamentos ruins. Coisa de louco, retardado. E também não vai dizer assim, se joga, faz tudo o que você quer fazer, porque faz o que tu quer e será tudo da lei. Nenhuma nem outra coisa. Ele vai te mostrar a tua verdadeira vontade. E não tem como você ficar mergulhado em tudo aquilo que você sempre fez e encontrar a vontade. O Espírito te levará ao deserto. Mas aí Lucas diz que quando Jesus vem do deserto, ele vem cheio do poder do Espírito. Quer dizer, ele se torna poderoso e divino, porque agora ele sabe o que quer. Porque agora ele sabe qual é sua vontade. E todas as outras coisas estão sujeitas a isso. Legal, né? Por exemplo, eu falo muito no templo que o sexo é sagrado, né? Acho que eu já fiz até alguma mensagem que eu devo ter mencionado isso. Aí o cara pensa que sexo é sagrado, aí ele pensa assim, o sexo é sagrado, o sexo é sagrado. Mestre, o sexo é sagrado? Sagrado, é a obra de Deus. Tá, então eu posso ser salvo no motel, né? Num baile funk. Mas sei no baile funk, eu deitei na cama de motel e vi Deus. Não. Se você desperta para a consciência que o sexo é sagrado, você sabe que ele não pode ser reprimido como é pelo cristianismo e nem vulgarizado como é pelos não cristãos. Se você sabe que o sexo é sagrado, você tem que experimentar transcendência por meio do sexo, do êxtase e do prazer. Se você tem a sensação, me satisfiz por um momento, daqui a pouco eu estou desesperado em busca de mais sexo, por isso que tem viciados em sexo, né? Significa que você não está vivendo o sexo sagrado. Viver o sexo sagrado, saber que ele é experimentar uma transformação na visão do sexo. E o livro da lei diz isso. Capítulo 2 do livro da lei, olha o demônio Aleister Crowley, a revelação que ele recebe. Versos 70 e 71. Há ajuda e esperança em outros encantos. Sabedoria diz, sê forte, então tu podes aguentar mais alegria. Olha que delícia, hein? Estou te convidando a ser tão forte que suporte mais êxtase e alegria. Você pensa que, não, para alegria eu estou pronto. Não está.
Mas qual a condição? Não sejas animal, refina teu êxtase. Ou seja, torne-o mais refinado, torne-o divino. Viu que é divino? Então tire dele aquilo que é animal. Por que tantas meninas engravidando, pegando doenças venéreas? Eu trabalhei com jovens em escolas e vi isso, e testemunhei isso. No campo da saúde se fala até em epidemia. Não aparece na TV, né? Porque, afinal de contas, a TV se vendeu ao funk, ao baile funk. Então você não sabe, mas é fato. Existem programas para tentar conscientizar os jovens. Aí você fala com a menina, porque eu estava no fogo, porque eu estava na vontade. É animal. Porque a cadela, quando está no cio, ela não escolhe o lugar. Na verdade, não escolhe nem o parceiro. Isso não é sexo divino. Isso é o homem animal que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 15. Não sejas animal, refina teu êxtase. Quer dizer, use a vontade para purificá-lo, melhorá-lo, divinizá-lo. Se tu bebes, pode beber, mas se tu bebes, você já bebe, tá? Bebe pelas 99 regras de arte. Ou seja, transforme o beber numa arte. Não é ficar bêbado, vomitando verde na rua. Entendeu? Com ressaca depois. Isso é animal. Isso aí não precisa do livro da lei. Isso aí todo mundo faz. Escravo. Dominado por um demônio chamado desejo de beber. Ele é divino, mas ele é só um pedaço do divino. Se tu amas, excede por delicadeza. E se tu fazes algo prazeroso, que haja sutileza ali. Quer dizer, transforme tudo numa arte. Transforme num culto. Transforme em beleza. Mas excede. Então, é por isso que você vai ser mergulhado num oceano de prazer, êxtase e alegria. Porque você vai aprender a desfrutar de todo o prazer. Eu vou dar um exemplo que vai ser bem clarinho se você está com dificuldade de me entender. Observa uma mulher comendo chocolate e um homem. O homem engole o chocolate. Parece que dá a impressão que se o cara comeu, você vê um cara comendo uma barra de chocolate, depois que você termina, dá a impressão que se você perguntar para ele se o chocolate era meio amargo, branco, tinha castanha, ele não vai saber. E a mulher? Nossa, a mulher namora o chocolate. E lambe, é até sensual, né? E lambe, e deixa o chocolate derreter. Eu não consigo fazer isso. Eu adoro chocolate derretido no dedo, mas eu sou homem, né? Então eu só falta comer com papel o chocolate. Transforme todos os teus prazeres, se você acha que eles são divinos, nisso. Aprenda a desfrutá-los, aprende a mergulhar, a refletir neles. Este é o verdadeiro caminho. Se você está agindo igual bicho, jogado de um lado para o outro, você não está no caminho da liberdade, da verdadeira liberdade, nem da verdadeira vontade. O livro da lei ainda. Vou ler mais um texto aqui para vocês, para a gente terminar, tá? O capítulo 1. Não, esse eu já li, né? A descrição do que não há laço que possa unir o dividido. Esta é a lei do forte, porque nenhum homem, nenhuma mulher que tenha medo de se recriar vai poder andar por esse caminho. Nenhum homem, nenhuma mulher que ache, que tenha coragem de olhar para si e dizer eu não sou bom bastante, eu não estou como eu deveria, eu não estou feliz como eu deveria. Nenhum homem, nenhuma mulher dessa forma terá coragem de ir por esse caminho sem a ajuda, sem esse ir ao deserto, sem o confrontar-se com aquilo tudo. Quando o budismo fala em dor, quando você lê no budismo sobre dor, o livro da lei, no capítulo 1, versos 28, 29 e 30. Nada, suspirou a luz graciosa e encantadora das estrelas, e 2. Pois eu estou dividida pela graça do amor, para a chance de união. Esta é a criação do mundo, que a dor de que o budismo fala, a dor da divisão é como nada, e a alegria da dissolução tudo. O budismo diz que tudo é dor, né? E que a dor vem do desejo. Mas eu estou dizendo para você que a dor vem não do desejo, mas da separação dessa vontade, que faz a gente ter vários desejos. Olhar para cada um dos pedacinhos dessa antiga vontade divina e pensar que cada um desses pedaços são por si sós divinos. Mas a grande deusa fala no capítulo 1
que a dor da divisão é como nada e a alegria da dissolução tudo. O que é a dissolução? Essas vontades têm que todas se fundir e se dissolver, elas têm que deixar de ser vontades individuais para formar esta grande e verdadeira vontade. Isso é um processo alquímico da alma. Mas a alegria dessa dissolução, a alegria desses demônios todos sendo consumidos no lago de fogo e enxofre, que é o fogo da presença divina, e todos eles transformados numa única vontade, ela é tudo, ela é extasia, ela transforma a mente e a alma. Então a verdadeira existência é alegria e não dor. O budismo, como uma religião do eon passado, enfatiza a dor e enfatiza meios para eliminar o desejo. O desejo não pode ser eliminado. O desejo não deve ser eliminado. O desejo deve ser transformado, divinizado, tirado da vulgaridade. Esses desejos que estão em conflitos devem se fundir, se mesclar para produzir o grande desejo, a grande vontade que é a vontade de Deus, que é a verdadeira vontade do Pai. Esse é o caminho que nós trilhamos ali no Templo Sofiânico, Filhos do Sol. Eu reconheço, ele é um caminho que só pode ser trilhado pelo forte. Porque a maioria das pessoas estão muito bem acomodadas com quem elas são. O que elas estão esperando é que os outros a aceitem e as reverenciem. Né? É aquela coisa de... eu respeito sua opinião. Mentira, se respeitasse você não xingava, você não discutia, não batia a boca comigo. Não escarnecia da minha opinião, como muitos estarão fazendo agora. Não é verdade. Nós somos ditadorzinhos querendo reinos, querendo impor nossas vontades aos outros, porque nós estamos perdidos. Então, no Templo Sofiânico, quando eu recebo pessoas muito místicas, né, esses caras que gostam de incenso, de fraternidade branca, astacherança, eles sempre vêm e falam para mim, qual é a minha missão? Aí eu quero saber qual é a minha missão. A minha missão? Mentalidade de escravo. Mentalidade do velho é um. Por quê? Porque se você me pergunta qual é a sua missão, o que você pensa de missão? Que um Deus, num trono, impôs uma tarefa para você e que essa tarefa pode ser boa ou ruim. Não é verdade? Você não sabe qual é. E se tua missão é varrer a rua? Se eu chegar para você e falar, tua missão é varrer a rua do templo. Eu duvido que fique alguém lá. Não é sua missão. É sua vontade. É aquilo que você quis fazer antes da tua existência cheia de vontadezinhas partidas, quebradas, estilhaçadas. Esta vontade é o que te trará completo êxtase e alegria. Descobrir esta vontade, não missão, não está imposta, não está marcada, você não é obrigado a fazer, é o que você quer fazer. Então não sou eu que vou dizer, você que vai descobrir. Quem descobrirá? O forte, o corajoso, aquele que não tem medo de pegar tudo o que é e desligar-se de tudo o que é para ressurgir como aquilo que ele é de fato, não como aquilo que ele pensava ser. Paulo fala isso, eu sei que estou citando muito a Bíblia, né? Mas é que Paulo pôs o fundamento, a Lester Crowley construiu sobre ele, como 1 Coríntios capítulo 3. Paulo disse, eu ponho o fundamento que é Cristo, o ressuscitado, não é o Cristo que morreu, não é o do Eon de Osíris, é o do Eon de Horus. Eu ponho o fundamento que é Cristo, outro vem e edifica sobre ele. Por isso que quando você lê Crowley e Paulo, linguagens diferentes, épocas diferentes, mas o mesmo espírito. E agora são os telemitas que devem ter ficado bravos comigo. Mas Paulo fala isso em Romanos capítulo 12. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais descobrir qual a boa, perfeita e agradável telema de Deus, vontade de Deus. Você vê evangélicos, o cara é católico, o cara foi atropelado, aí a mulher dele morreu, ele ficou paralítico, o cachorro comeu a comida dele, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você acha que isso é a vontade de Deus? Você pensa que é a vontade de Deus porque sua mente está sem transformação. Veja como que Paulo diz que a gente descobre a vontade transformando a nossa mente para experimentar aonde? Dentro da minha própria mente esta boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E ele diz que isso é feito por um sacrifício vivo, santo, que é um sacrifício, um culto racional, quer dizer, pela transformação, pela reflexão, pela percepção que eu faço dentro deste santuário supremo que é a minha e que é a sua mente. Paulo diz que nós temos, não teremos, a mente de Cristo. Você já tem essa mente na qual a vontade de Deus já está lá revelada. É preciso que ela se transforme.
para que esta boa, olha só, boa, perfeita e agradável telema de Deus se manifeste dentro de você. Tem que ser forte. Tem que ser corajoso. Ninguém vai te impor. Ninguém vai te obrigar. Se você quiser viver na dissolução, que, como a deusa diz, é a dissolução que traz insatisfação e desgosto, incompletitude, nunca uma alegria é completa, né? Igual aquele cara que tá muito feliz porque ele casou. Aí a mulher leva, ele fala, tô tão feliz, casei, queria tanto casar. Aí a mulher fala, minha mãe vai morar com a gente, acabou a alegria. Viu? Então é assim, essas alegrias e vontades, elas são diminutas, elas não preenchem a alegria. Ah, é tão feliz, nasceu meu filho, aí com 15 anos ele começa a roubar, a traficar, acabou a alegria. Não são essas felicidades que nos vendem, as igrejas principalmente vendem muito. Aquela mulher que ora para o marido voltar para casa. Aí ele volta e começa a bater nela. Acabou a alegria. Aí ele volta, fica o tempo todo com a bunda grudada no sofá assistindo futebol. Quer nem saber dela. Acabou a alegria. A alegria de ele vir foi eclipsada pelo comportamento. Essas não são as alegrias. Essas não são as vontades. Mas só os fortes, que querem encontrar esta vontade, que confiam que ela está lá, que estas vontadezinhas são pedaços dessa grande vontade, que esses demônios, deuses menores, são pedaços do grande Deus, que é você e eu, eles terão força e coragem para confrontar a si mesmos, para serem transformados. Tem coragem? novoeon52@gmail.com ou entre em contato com o administrador do canal, porque estamos no caminho e vai ser um prazer ser forte ao teu lado. Namastê.